poder louvar o Senhor como forma de gratidão pelos pecados perdoados. Irmãos, chegamos agora, antes de qualquer coisa, quero saudá-los com a graça e com a paz do Senhor e convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 7, onde estaremos no terceiro sermão, que vai relatar a história daquele que foi o primeiro mártir da cristandade, o diácono Estevão. E aí nós dividimos, como havíamos proposto há um tempo atrás, 3 sermões, e hoje chegaremos ao final deles, onde o texto vai falar sobre a morte de Estevão. Na verdade, nós estaremos lendo as aplicações do diácono Estevão no discurso de sua defesa e logo em seguida o texto que trata de sua morte. Enquanto os irmãos assim abrem, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, justificando aqui a ausência do pastor, mesmo se encontra hoje na cidade de Jardim do Seridó, celebrando ali a Santa Ceia do Senhor, juntamente com aqueles irmãos que fazem parte daquela congregação que também está sobre a responsabilidade da Igreja do Parque Dourado. Que Deus possa ali estar abençoando ele naquele momento e também assim o seu retorno. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do versículo de número 51, e aí leremos até o versículo de número 60. Diz assim: Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Amém. Os irmãos podem assentar. Estaremos orando neste momento, pedindo que o Senhor nos auxilie na explicação e na aplicação de sua palavra. Senhor nosso Deus, nós acabamos de louvar o Teu nome como forma de gratidão pelos pecados que nós confessamos, e a Tua palavra nos garante que se eles foram confessados sinceramente, nós somos perdoados. E com corações, ó Deus, alegres na Tua presença, nós queremos agora rogar o Teu favor e a Tua graça, para que a Tua palavra ela seja explicada e seja aplicada em cada um dos nossos corações. Que não saiamos daqui, ó Deus, como meros ouvintes, mas que acima de tudo a Tua palavra nos impacte, para que possamos sair daqui com coragem e ousadia de pô-la em prática. Pois se assim não for, Deus, estamos apenas ocupando o nosso tempo. E nos auxilia, Deus, para que isso não seja uma prática em nossas vidas, mas que pelo contrário, que a cada sermão, que a cada aplicação, que os nossos ouvidos tenham a oportunidade, possamos crescer e amadurecer cada vez mais nesta caminhada da vida cristã. Possamos cada vez mais reconhecermos quem somos nós e quem és Tu sobre nossas vidas. Nos auxilia, ó Deus, com o Teu favor e a Tua graça. Em nome de Cristo Jesus, suplicamos o Teu favor mais uma vez sobre este miserável pecador que se apresenta, ó Deus, diante da Tua igreja para explicar, ó Deus, essa porção da Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, assim nós oramos, ó Pai. Amém. Irmãos, como de costume, mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa... É um texto curto, mas confesso que, debruçado diante deste texto, consegui elencar, juntamente com os auxílios,
na elaboração do sermão, diversas explicações e diversos fatos curiosos que não estão tão claros no texto, mas que fazem um sentido gigantesco para que a gente possa compreender essa porção. Mas antes eu queria relembrar um fato que aconteceu há 10 dias atrás. Há exatos 10 dias atrás morre um conhecido pastor presbiteriano, ele norte-americano, o pastor Timothy Keller. O mesmo foi vítima de um câncer, né, e partiu para a glória aos 73 anos de idade. Quem aqui não ouviu essa notícia, quem faz parte dos grupos da igreja, viu diversas postagens, aqueles que fazem parte de outros grupos cristãos, a mídia inteira, na verdade, divulgou, a mídia que eu digo referente ao cristianismo, divulgou a morte desse pastor. Diversos pastores, na verdade, postaram seus testemunhos de o quanto seus livros haviam contribuído para seus ministérios e de o quanto esse ministério havia contribuído para a vida desses pastores, de grandes líderes da igreja cristã atual, né? E talvez alguns aqui já o conhecessem, mesmo ou já tivessem alguns livros lá na sua biblioteca, né? E de repente, diante da informação, você correu lá na sua biblioteca e pegou um dos livros e disse, olha, compartilhou com alguém, disse, olha, mesmo que eu não tenha lido, mas eu tenho aqui um exemplar escrito por esse pastor. E mesmo que você não tenha esse livro, mas você sentiu no mínimo uma curiosidade e olhou algumas frases ou citações dele propagada aí pela mídia, né? E aí algumas frases que circularam essas mídias foi: um homem que viveu o que pregou. Isso relatou diversos amigos em redes sociais. Ele influenciou enquanto viveu e provavelmente vai continuar influenciando após a sua morte, né? Foi um homem que influenciou uma geração, influenciou a vida de muitos pastores, de muitos líderes e de muitos servos de Deus que gostam de uma boa leitura e foram impactados, foram influenciados pela vida desse pastor. E já que nós estamos falando sobre influência, a influência nos dias de hoje virou até uma profissão. Ou quem aqui nunca ouviu falar nos influencers digitais? Na verdade, nós até contribuímos para alguns deles, né? Quando nós damos os nossos likes, quando nós damos nossas curtidas, quando nós ativamos o sininho para receber as notificações. Quem aqui nunca ouviu uma frase como essa no início ou no fim de algum vídeo? Nós, na verdade, alimentamos muitos influencers. Nós alimentamos muitas pessoas que estão aí influenciando gerações. Quem nunca ouviu isso, quem nunca participou disso? Aí eu me pergunto, irmãos, quanto tempo durará esses influenciadores dos nossos dias? Que relevância tem seus conteúdos, os seus cursos, as suas palestras, as suas frases, os seus produtos vendidos? Quanto tempo durará a influência nos dias atuais? Quando esses morrerem, continuarão a influenciar? Esses mesmos que hoje influenciam, continuarão a influenciar? É uma dúvida que me paira, né? Não sei, a gente vive hoje uma geração que as coisas são muito rápidas, são muito fáceis de serem absorvidas e de serem também esquecidas. Nós chegamos hoje no último episódio da história de um servo de Deus que influenciou seus dias. Como eu já falei, nós estamos falando aqui do diácono, né, do servo de Deus chamado Estevão. Eu não me refiro a alguém que esteve preocupado em ajuntar likes ou acumular uma lista de enormes seguidores. Não, não. Nós não estamos falando aqui de alguém que divulgou uma mensagem ou um curso que iria impactar por um tempo. Nós não estamos falando de alguém que se preocupava com a apresentação, com o figurino, com a roupa, com o linguajar que agradasse. Nós não estamos falando de alguém que influenciou por seu discurso verdadeiro. Ou melhor, nós estamos falando de alguém que influenciou pelo seu discurso verdadeiro, pelo seu modo de viver, pela sua convicção naquilo que ele cria. Nós estamos falando de alguém que influenciou com um conteúdo que transformaria qualquer Zé Ninguém em uma nova criatura, o mais perdido dos homens, o mais desesperançoso, o mais perturbado, o mais desesperado, a pessoa mais despedaçada, filhos e servos do mundo. O seu discurso transformaria todas essas características, esses filhos e servos do mundo, em filhos de Deus. A sua mensagem, ela sempre foi o Evangelho de Cristo. Ele influenciou a sua geração e continua a influenciar.
com um discurso que nada mais, nada menos se baseava no Evangelho de Cristo. Estamos falando de Estevão. Se você esteve aqui nos outros 2 sermões, a gente falou na sua ascensão, vamos dizer assim, como ele se tornou escolhido e conhecido. Nós falamos aqui da sua defesa, ou melhor, no primeiro sermão, na sua perseguição. Nós falamos também sobre a oportunidade que ele teve de discursar diante de um sinédrio, de um tribunal, não é? Então vamos fazer aqui um resumo para aqueles que não acompanharam, e você que nos acompanha nessa transmissão possa inteirar-se desse contexto. Então Atos capítulo 6 vai falar da escolha de diáconos na igreja primitiva. E Estevão é um dos escolhidos. Na verdade, ele encabeça a lista desses escolhidos. Homem cheio de sabedoria divina e extremamente atuante na propagação do Evangelho e na realização de boas obras no reino de Deus. Esse homem, ele começa a ser perseguido por judeus ali da região, que entraram em conflito com ele, mas não podendo vencer a sabedoria presente em Estevão, eles utilizam de uma estratégia maléfica. Eles contratam falsas testemunhas que possam testemunhar contra esse homem que tem se tornado notório diante ali de um contexto de propagação e divulgação do Evangelho. E essas testemunhas, elas o acusam de blasfêmia contra Deus e também contra Moisés. E aí Estevão é levado às autoridades da época, às autoridades eclesiásticas, e ele tem uma oportunidade de se defender. Em seu discurso, que foi o maior sermão registrado no Novo Testamento, ele faz uma revisão do Antigo Testamento. Mostra para os seus ouvintes as diversas formas que Deus havia manifestado para divulgar a mensagem de redenção, e lança em face aos seus acusadores que eles não estariam rejeitando a mensagem salvadora somente naquele momento, mas que eles seriam ali a ponta da lança, porque todos os seus antepassados, todos os seus pais já haviam feito aquilo, já haviam rejeitado todos aqueles que eram levantados por Deus para propagar essa mensagem de redenção e haviam sido perseguidos e muitos deles mortos. Então, toda essa explicação, ele finaliza esse discurso, na verdade, com aplicações duras, e os seus ouvintes ficam irados, e essa ira leva Estevão à morte, ou melhor dizendo, levam ele à vida eterna. Esse é um resumo daquilo que aconteceu com Estevão, e aqui a gente chega na última cena dessa história, né? Nós chegamos aqui no final do seu discurso, ou seja, ele faz o resumo do Antigo Testamento e ele começa a aplicar aquilo que ele havia discursado aos seus ouvintes. E essas aplicações, irmãos, como eu falei aqui no último sermão, se às vezes a gente acha aplicações duras nos dias de hoje, as aplicações de Estevão foram algo que fizeram seus ouvintes irar-se. E aí a gente vai para o texto para ver por que eles se iraram e por que eles partiram para um ato extremo, onde o texto vai falar aqui que foi o apedrejamento deste homem. E aí eu queria que você acompanhasse esse versículo de número 51, ele já traz inúmeras verdades e duras verdades para os seus ouvintes. Estevão, ele começa as aplicações chamando os seus ouvintes de homens de dura cerviz, para que a gente entenda algumas expressões que ele utilizou, e todas elas não foram expressões soltas, alheias, mas todas elas tinham um sentido, tinham um significado. Então Estevão começa chamando os seus ouvintes, judeus que estavam ali o acusando, e alguns estavam ali para julgá-lo. Ele chama esses homens de dura cerviz. E após descrever diversos trechos do Antigo Testamento, Estevão começa as suas aplicações com muita dureza. Ele usa uma expressão que, na verdade, ela foi empregada por Deus para descrever os israelitas rebeldes quando estavam adorando o bezerro de ouro. Isso você pode conferir lá em Êxodo, capítulo 33, do versículo 3 ao 5. Deus vai dizer para aqueles homens que não aguardaram a descida de Moisés do monte e confeccionaram ali um bezerro, certo? E Deus vai dizer, vocês são homens de dura cerviz. Então, a expressão que Estevão usa para aqueles judeus, ele também faz uma retrospectiva, aquilo que Deus falou para alguns rebeldes, quando estavam ali adorando um bezerro de ouro. A expressão, irmãos, ela tem origem de cunho agrícola, pois remete aos animais que não aceitavam o jugo em seus pescoços. É sinônimo de desobediência.
tanto cavalos como bois, que se rebelavam quando os agricultores tentavam colocar ali o jugo em seus pescoços para que eles pudessem trabalhar no campo. Então a ideia de chamarem homens rebeldes, ou seja, vocês são desobedientes. Ele traz a ideia do animal do campo que se rebela contra o seu dono, contra o seu agricultor. E aí eu fico a me perguntar, irmãos, se esse discurso duro, se ele fosse proferido nos dias de hoje, nós também teríamos um cenário de homens desobedientes? Nós teríamos homens resistentes à mensagem de salvação pregada hoje e até com uma maior abrangência do que foi nos dias de Estevão? Nós teríamos homens com as pedras nas mãos, prontas a serem arremessadas contra aqueles que lhes mostrassem alguma verdade, incluindo, na verdade, os seus pecados? Eu fico a me perguntar se essa geração, se a nossa geração crucificaria Jesus. E a resposta ela é óbvia. Nós vivemos dias onde se escarnecem com o seu nome em vias públicas, em pleno carnaval, e isso é mostrado para o mundo inteiro. Imagina se essa geração tivesse a oportunidade nas suas mãos. É lógico que também crucificariam. Nós vivemos dias maus. Nós às vezes nos surpreendemos com coisas que os nossos olhos enxergam nessa geração, mas a gente há de entender que há de piorar, irmãos. Estevão também viu muitas coisas, e ao longo da história, o povo de Deus tem visto e continuará vendo coisas horrendas, pessoas com dura cerviz, pessoas que não irão se dobrar à palavra do Senhor e às suas ordenanças. Homens obedientes sempre resistirão. Ele chama aqueles de homens de dura cerviz, mas ele não para por aí. Ele vai chamar aqueles judeus de incircuncisos de coração e de ouvidos. Irmãos, para os judeus, alguém que não era circuncidado não fazia parte do povo de Deus, não estava debaixo da aliança. E quando Estevão os chama de incircuncisos, isso soa como serem chamados de gentios. Era uma ofensa para os judeus. Eles tinham a marca que pertenciam ao povo de Deus, ou seja, eles eram circuncidados. Na verdade, eles tinham um sinal no seu corpo físico, mas faltava-lhes o sinal interior, um coração regenerado pelo Espírito Santo. E Paulo vai deixar isso claro em Romanos, capítulo 2, do versículo 28 ao 30. Vai dizer, vocês têm a marca física no corpo, mas o seu interior, o seu coração, não é convertido, não é rendido ao Senhor. Ele chama de dura cerviz, diz que são incircuncisos. Ele diz que aqueles judeus sempre rejeitaram o Espírito. E os judeus sabiam que se rebelar contra o Espírito de Deus, se eles se rebelassem, pecariam dolorosamente, os fazendo inimigos de Deus. E aí a gente olha num versículo só, quanta pancada aqueles ouvintes receberam. São chamados de desobedientes, são chamados de gentios. Soa aos seus ouvidos que eles não são povo de Deus, mesmo tendo o sinal da circuncisão. Recebem a verdade que sempre rejeitaram o Espírito. E aí, irmãos, a gente há de entender por que é que esses homens, aqueles judeus, começaram a ficar irados. Mas o interessante é que ele continua. Diz assim, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele agia nos filhos da promessa e também nos profetas. Quando o povo resistia à mensagem dos profetas, resistiam ao próprio Espírito Santo de Deus. O texto que foi lido pelo liturgo fala de que homens se levantavam contra os profetas. E todas as vezes que nós lemos isso no Antigo Testamento, quando profetas eram rejeitados, era o próprio Espírito do Senhor que estava sendo rejeitado. Por isso que Estevão ele faz essa revisão e ele diz, olhe para o seu passado, olhe para os seus antepassados, isso é uma prática comum deles. Ou seja, todas as formas que Deus se manifestou por meio dos profetas, todas as vezes que ele mas que ele mostrou ao seu povo a mensagem de redenção, essa mensagem ela foi rejeitada. E aí ele diz assim, como seus pais fizeram, assim também vocês fazem. Como eu já disse,
O agir do Espírito Santo era por meio dos filhos da promessa e por meio dos profetas. E ele passa a trazer uma interrogação no versículo 52, quando ele diz assim: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Irmãos, essa pergunta fez com que a memória dos seus acusadores rapidamente buscassem uma resposta. Qual dos profetas não foram perseguidos? E a resposta foi: nenhum, porque todos os profetas haviam sido perseguidos, porque todos os profetas encontraram rejeição por parte dos seus antepassados. Esse era um capítulo sombrio na história dos seus antepassados, a perseguição aos profetas do Senhor. Os judeus não somente cuspiram no prato que comeram, mas como também quebraram o próprio prato. A mensagem ela foi entregue diversas vezes, e muitos foram mortos. Eles mataram os mensageiros que levaram a mensagem sobre o seu próprio libertador. E um desses profetas foi Zacarias, que foi morto no pátio do templo. Você pode encontrar isso no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 35. Um dos profetas foi morto no pátio do templo. Para que vocês possam entender que a coisa foi ao longo de uma história. A perseguição se deu ao longo de uma história. E aqueles que estavam ali julgando o primeiro mártir da igreja já haviam participado do processo de crucificação de Cristo Jesus. Eles não só haviam rejeitado a mensagem, mas agora eles haviam rejeitado o próprio mensageiro. Eles não só cuspiram no prato que comeram, mas eles quebraram o próprio prato. Eles mataram aquele que era o libertador. E aí ele fala o seguinte: do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Estevão, com ousadia, acusa o sinédrio de trair Jesus por meio de Judas Iscariotes e o de assassinar com a ajuda dos soldados romanos. Irmãos, Estevão ele faz uma bela defesa daquilo que ele acreditava, o maior sermão registrado no Novo Testamento. E após essas palavras, toda essa revisão do Antigo Testamento, ele começa agora a acusar aqueles judeus. Ele começa agora a acusar os seus julgadores. Ele passa agora de uma posição onde estava sendo acusado e agora ele passa a ser o promotor. Quando ele lança em face dos seus acusadores todas essas verdades. E irmãos, após todas essas acusações, fica mais fácil todos nós compreendermos porque é que eles rilhavam os dentes. Rilhar os dentes a gente usa aqui a expressão, é ranger os dentes. Então teve uma raiva grande assim, onde você trincou os dentes, como a gente diz aqui no Nordeste. Isso foi o que aconteceu diante de todas essas verdades expostas por Estevão. E aí fica fácil a gente compreender porque é que eles se enfureceram. Essa raiva não veio do nada. Teve um motivo, porque o seu passado, a sua história e agora o seu presente estavam sendo revirados. Os seus pecados estavam sendo expostos. Ao lermos essa narrativa, irmãos, alguns detalhes não estão tão claros, como por exemplo, o sinédrio ele estava reunido e representava a Suprema Corte de Israel. Então, falhou em cumprir o procedimento que era de costume. Por exemplo, o julgamento de Estevão conteve falhas. Na verdade, não houve nenhum veredito. Se a gente atentar, quando Estevão acaba de falar, não existiu ali uma sentença, porque rapidamente todos eles puseram as mãos em Estevão e o carregaram para fora da cidade. Ou seja, foi um julgamento que não teve um final. Legalmente falando, não houve. Então, houve falhas nesse julgamento. Houveram falhas nesse julgamento. A sentença de morte, ela foi ilegal. Sabe por quê, irmãos? Porque somente os romanos é quem podiam emitir sentença de morte. E aí você pode, se quiser, abrir a sua Bíblia em João capítulo 18, versículo 31. Quando nós iremos encontrar: disse-lhe, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Ou seja, estava nas mãos dos romanos
dar a sentença e cumprir a pena. Só que o julgamento em si, ele não procedeu de acordo com o costume. Isso não está tão claro no texto, mas são detalhes que fazem toda a diferença. Porque o que levaria um julgamento de forma legal ter o seu fim como foi o de Estevão? Todo um cenário de raiva, todo um cenário de fúria estava por trás. Todo esse cenário fez com que a legalidade não fosse obedecida, não fosse cumprida. No versículo 54, nós vamos encontrar isso aqui, ó. Ouvindo eles isto o quê? Todas as verdades. Tudo aquilo que a gente falou até agora, todas as acusações de Estevão criaram em seus ouvintes essas reações. Diz assim: enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Após ouvirem um duro discurso cheio de verdades proferido por Estevão, os acusadores passam agora a ser os réus e o acusado, que era Estevão, passa agora a ser o promotor, ou seja, aquele que estava acusando. E aí é lógico, irmãos, que a gente precisa entender que a verdade, ela machuca quando nos confronta. Talvez nós não carreguemos um saco de pedras, ou mesmo trinquemos os nossos dentes diante de sermões duros, mas que às vezes dá vontade, não dá, irmãos? Principalmente quando os nossos pecados eles são expostos. Às vezes a gente se segura. A gente que está aqui na frente, muitas vezes vê a expressão no rosto de alguns irmãos. Expressões que às vezes concordam, expressões que às vezes discordam, expressões que, se pudessem abrir a boca, deixa tu sair daí para você ver o negócio. Somos pecadores, irmãos, somos miseráveis, não somos tão diferentes daqueles que estavam na presença de Estevão e ouviram os seus pecados serem expostos, que às vezes dá vontade de dar. Interessante que o texto continua e vai dizer o seguinte: mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Interessante, irmãos, que mais uma vez essa expressão ela é atribuída a Estevão. Ela aparece no início do seu ministério e aparece no final dele também. Ou seja, algo que era característico nessa curta, mas na vida de Estevão, nessa curta história contada nesse relato, mas era uma expressão presente no seu início de ministério, estava presente também no seu final, cheio do Espírito Santo. A visão de Estevão lhes causa mais espanto e furor. Atente para o que diz o versículo 56, ou melhor, 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Essa visão causou muito mais espanto aos seus ouvintes. Queridos, ele havia sido acusado de blasfêmia contra Deus por ter falado sobre adoração no templo. Imagine agora ele dizer que está vendo o céu aberto e o próprio Cristo à direita de Deus. Essa expressão, irmãos, vale uma pausa para que a gente possa refletir. Fica claro aqui as três pessoas da Trindade, o Espírito Santo lhe fazendo compreender todo aquele momento, o Filho dando testemunho e pronto para o receber, e o Pai em toda a sua glória. Estevão consegue, nessa visão, trazer as três figuras da Trindade. E aí, se eles já acharam ruim a blasfêmia, entre aspas, de Estevão, e esse era o motivo pelo qual ele estava sendo julgado, imagine agora, é como se a gente dissesse aqui no Nordeste, foi a última pá de terra. Era um homem que havia falado sobre adoração no templo, e as falsas testemunhas disseram: ele blasfemou, vamos levá-lo ao sinédrio. Ele tem a oportunidade de se defender, e aquilo ali, ele tem a oportunidade de mostrar alguns pecados que vinham de gerações em gerações. Aqueles homens se irritam a ponto de trincarem seus dentes, só que
a última coisa, aquela que foi o ápice, aquilo que foi o auge da história de Estevão, foi essa visão. Eles, porém, clamando em alta voz, como eu já disse, irmãos, isso foi a gota d'água para os judeus. Agora a acusação de blasfêmia estava completa. Aquele diácono havia dito que Jesus e Deus estariam juntos no mesmo lugar. Aí a gente precisa imaginar o processo. As falsas testemunhas, o julgamento, o discurso em sua defesa e, por fim, o apedrejamento. Vale lembrar, irmãos, que a visão de Estevão foi antes do apedrejamento. A visão, na verdade, foi o conforto necessário antes das dores das pedradas. Foi a confirmação do que o aguardaria. Estevão teve o privilégio de, com seus olhos, contemplar o seu fim, ou melhor, o seu início. Estevão, ele teve a oportunidade de olhar nos céus e o cenário que ele viu ser infinitamente incomparável ao que estava ao seu redor. Estevão olhou com os olhos da fé, e aquilo que ele viu o fez nem pestanejar com o cenário aterrorizador que estava à sua volta. Foi a confirmação do que o aguardaria. O seu coração não temeu, o seu coração confiou. Ele já não se importava com o aqui, ele queria mesmo que estava por vir, a glória do Pai. Era isso que lhe importava naquele momento, era isso que lhe interessava, era isso que enchia o seu coração de alegria, era isso que enchia o seu coração de gozo. A glória do Pai que estava o aguardando. Versículo 58 vai nos dizer assim: e, lançando fora da cidade, o apedrejaram. Ou melhor, 57, eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, e unânimes, arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Eles agiram, irmãos, em conformidade com a regra, porque a regra era: o acusado, ele seria julgado fora dos muros da cidade, para que o mal fosse retirado do meio de Israel. Então, eles cumpriram, pelo menos nesse quesito, a praxe, ou seja, ele não haveria de ser apedrejado dentro da cidade. Então, o texto diz que eles pegaram Estevão e houve um trajeto até os portões daquela cidade, ou seja, o lado externo, porque simbolicamente o mal ele precisaria ser retirado do meio do povo. E isso aconteceu com Estevão. Foi retirado do meio de Israel. E as testemunhas, aqui no caso aquelas falsas, aquelas que receberam, que foram contratadas, se levantaram contra ele, essas seriam as primeiras a lhe atirar as pedras, que na verdade, irmãos, era algo comum naquela região. Eles não tiveram dificuldades em conseguir as armas para executar o diácono Estevão, ou seja, as pedras. Israel está localizada num terreno cheio delas, então foi fácil. Aí você junta a ira, né, como a gente também diz aqui, juntou a fome com a vontade de comer. Juntaram a ira e a sede por aquele julgamento. Então, se não tivesse, eles teriam arrancado com as próprias mãos pedras para que a sua justiça fosse ali aplicada naquele julgamento. Ainda houve, irmãos, um trajeto. Eles saem do Sinédrio, não se tem aqui a precisão de que distância eles percorreram, mas houve um trajeto. E eu fico a imaginar que aquele servo de Jesus, chamado Estevão, passou ali na sua mente: o meu Senhor, ele também cumpriu um trajeto de humilhação, um trajeto de dores, um trajeto que teria um fim. E tanto Cristo, seu Senhor, como este servo Estevão, eles sabiam qual seria o fim daquele trajeto. Era um trajeto, irmãos, movido por ira, assim como foi com o seu Senhor, também foi com este servo. Um caminho de amargura, mas um caminho de certeza. E aí a gente precisa entender, o nosso Senhor passou por isso, por esse caminho. O servo dele, Estevão, passou por esse caminho. E nós, como servos, sendo nós de outra geração, nós também estamos dispostos a trilhar algum caminho semelhante. Se formos levados a algum tipo de julgamento, percorreremos caminhos dolorosos,
percorreremos caminhos onde muitos irão se irar contra nós, fica a reflexão. E aí, como se fosse do nada, aparece aqui a figura de Saulo. Saulo é mencionado aqui pela primeira vez. E aí, precisamos entender, um estudante de teologia, aluno de Gamaliel, servia como membro no Sinédrio, já era alguém influente. E o texto vai dizer que ele consentia, ou seja, ele concordava com aquilo que estava acontecendo. Ele acompanhou toda a trajetória de Estevão. Ele esteve ali, lado a lado, vendo aquela situação, aquela amargura. E quando as pedras, antes de serem lançadas, o texto vai dizer que as testemunhas pegam as vestimentas de Estevão e colocam ali aos pés de Saulo. Ou seja, Saulo estava no cenário onde o primeiro mártir pagou com a própria vida, abrindo uma fila para muitos outros. E Paulo concordava com isso. Estudiosos dizem, irmãos, que a oração de Estevão começaria a, abre aspas, amolecer o coração de Paulo. O perseguidor de muitos cristãos. Na verdade, ele seria o sucessor de Estevão na missão de levar o evangelho aos judeus, aqueles que falavam a língua grega, e também aos gentios. Aí a gente finaliza o capítulo 7, o capítulo 8, tem aí acontece a primeira perseguição, e o capítulo 9, ou seja, pouco tempo depois, a Escritura vai registrar a conversão de Saulo. Ou seja, foi alguém que esteve ali no local, e não demorou muito tempo para que ele fosse convertido. E aquela situação onde ele estava concordando, em pouco tempo ele passaria agora a estar do outro lado da moeda, do outro lado da história. Paulo agora não estaria mais concordando com a morte e com a prisão de cristãos, mas agora ele estaria pregando o evangelho. Pense numa conversão, irmãos. Pense numa mudança de trajetória. Pense em alguém que ora está como acusador, e dentro de pouco tempo, pela obra graciosa de Deus, o próprio Cristo chamando ele, dizendo: você será meu instrumento, você será meu vaso. Agora ele passa a ser o oposto do que era. O texto vai dizer que aqueles homens apedrejavam, como era de costume. As pessoas participavam daquele momento, iam para suas casas, irmãos, com o sentimento de justiça, com o sentimento de dever cumprido. E aí, irmãos, não tem como a gente ler um texto como esse e não tentar imaginar essa cena. Eu não sei aqui quem já viu na internet ou já chegou para você e você começou a assistir o vídeo, mas de repente você interrompeu porque você não teve estômago para aquilo. Um vídeo sobre um lixamento. Um delinquente foi pego no meio da rua, e a população, que muitas vezes já está cheia de injustiças, tenta cometer justiça com as próprias mãos, e ali não vai só pedra, né? Vai pedra, vai pau, vai soco, vai murro, vai carpos. Eu não sei quem aqui já teve a oportunidade de ver algo do tipo. Tem gente que tem estômago de ver o vídeo até o final. Tem gente que quando inicia diz: não quero ver isso não. É uma cena chocante. E aí eu fico a imaginar, irmãos, que Estevão, ele foi apedrejado e não chegou lá um SAMU e uma ambulância para socorrê-lo, não. Ele foi apedrejado até a morte. E aí, enquanto eu meditava e tentava visualizar, me vem à memória um negócio que talvez aqui alguns participaram, né? É inevitável, irmãos, que a gente não pense que isso aqui foi um ato cruel, né? E aí talvez alguns de nós, não sei se na infância ou na adolescência, mas alguns aqui já tenham participado de uma tradição, né, de cunho católico, que a mesma acontece, na verdade, no sábado de aleluia da Semana Santa, né? É um ato que alguns confeccionam um boneco, né? E esse boneco recebe o nome de Judas, né? E esse boneco ele é exposto geralmente num poste, numa rua, numa avenida. Aqui a gente ainda consegue visualizar isso aí, né? E aí, altas horas da manhã, pessoas se reúnem com paus, com pedras e malham o Judas, ou seja, despedaçam, destroem aquele boneco. E o que é que tem por trás dessa tradição? Porque o Judas era o traidor,
né, foi o traidor de Jesus. Então aqueles se reúnem e põem ali toda a sua ira, toda a sua fúria naquele boneco, que obviamente não vai sentir nada, né, mas que no domingo pela manhã a gente ainda consegue visualizar os restos mortais desses bonecos espalhados na nossa cidade. Alguns anos atrás eu assumi um serviço, ia pegar um colega meu em casa, e aí quando eu dobrava a esquina numa viatura, eu percebi que eu passei por cima de algo, e eu percebi que era a perna de alguém, e ali eu desci desesperado da viatura, né? E quando eu desço, era um Judas que alguém tinha matado ao lado de uma esquina, e eu já imaginava ser ali uma ocorrência, e já estava ligando para o SAMU. Mas era ali um boneco, irmãos. E às vezes a gente consegue visualizar só as pernas, às vezes só os braços, às vezes cabeça para um lado, cabeça para o outro. Alguns outros são queimados. É uma ira grande, viu, irmãos? Quem já participou disso lembra, né? Quem nunca jogou uma pedra no Judas, ou quem não ajudou a juntar areia e palha, ou mesmo ceder uma roupa velha para confeccionar um Judas. Mas o que tinha por trás disso? A ira sobre aquele que traiu Jesus Cristo. Meu Deus, eu fico a me perguntar, irmão, se nós teríamos essa mesma raiva, se nós teríamos esse mesmo ímpeto ao lutarmos contra os nossos pecados, contra aquilo que trai a lei de Deus, contra aquilo que envergonha o Evangelho. Que bom seria, irmãos, que após dia a dia, os nossos ídolos, aqueles que fabricamos em nossos corações, fossem destruídos e caíssem aos frangalhos constantemente. Que bom seria se nós tivéssemos a mesma ira que tivemos um dia contra o Judas, o boneco Judas. Se nós tivéssemos essa mesma ira para lutar contra os nossos ídolos, contra aquele que trai o Senhor, contra os nossos pecados, que insistem em contrariar a Escritura, seríamos crentes diferentes, se tivéssemos essa mesma sede de justiça contra os nossos próprios pecados. Versículo 59 vai dizer o seguinte: e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Irmãos, Estevão estava pronto para partir. Ele sabia que o seu corpo já não prestava para muita coisa. Estava machucado, estava arranhado, estava quebrado, mas o seu coração apontava e desejava o Senhor. Quando Estevão ora, Jesus estende a mão ao primeiro mártir do cristianismo. O seu corpo já não prestava mais. A única coisa que ainda fazia sentido para ele era o seu coração, que desejava ardentemente tocar a mão do Senhor que estava estendida para receber a sua alma. Desejava ardentemente alcançar a glória de Deus que estava o aguardando. Versículo 60 vai dizer que ele ajoelha-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu, morreu. E o texto termina: e Saulo consentia na sua morte. Irmãos, o ato extremo acontece em meio aos estalos das pedras. E aí ouve-se uma oração, semelhante a que Cristo havia feito, registrado lá em Lucas capítulo 23, quando ele entrega o seu espírito ao Pai. Primeiro, Estevão ora entregando o seu espírito ao Senhor, e depois ele roga para que o pecado dos seus assassinos lhe seja perdoado. Uma oração de perdão. Esta oração, irmão, serviria de testemunho para os seus inimigos, como também para Saulo, que mais uma vez estariam resistindo à mensagem de Deus. Estevão foi mais um que contou com a resistência dos judeus. Nós conhecemos, irmãos, a curta história do primeiro mártir do cristianismo. O texto ele finaliza deixando a imagem de uma serenidade em meio a um caos. Eu fico a imaginar que algazarra, que gritaria, que aperreio, que caos foi aquele do apedrejamento.
Mas o texto ele traz essa imagem de serenidade, alguém que se ajoelha e ora. O texto não diz que ele gemeu, que ele gritou, que ele pediu socorro. O texto não diz que ele agonizou. O texto diz que ele ajoelhou e orou. Traz a ideia de confiança absoluta em meio ao tormento, além de diversas outras aplicações práticas para as nossas vidas, irmãos. A gente poderia aplicar aqui como a fé em meio às dificuldades, como preço a ser pago pela fidelidade, como exemplo de perseverança e segurança. São inúmeras as lições que poderíamos extrair, como já extraímos ao longo desses 3 sermões. Mas as aplicações, irmãos, para esta noite. O pastor, no sermão pela manhã, deu um spoiler, né? Um spoiler é um adiantamento. Ele tanto falou do pastor Tim Keller, como falou de Estevão. E eu nem entreguei o meu sermão a ele. Mas ele falou sobre essas duas figuras hoje pela manhã. Mas você lembra do pastor que foi mencionado no início do sermão? Ele não foi um mártir. Ele não foi apedrejado. Ele não foi levado a um júri. Não teve falsas testemunhas lhe apontando inverdades. Ele não sofreu no mesmo cenário que Estevão sofreu. Mas algumas semelhanças, irmãos, nós notamos nesses 2 homens, que devem ressoar aos nossos ouvidos e ensinar aos nossos corações. Esses homens, irmãos, influenciaram gerações. Suas vidas foram testemunhos vivos sobre o que criam e sobre o que acreditavam. E é inevitável que essa pergunta ela nos venha nesta noite. As nossas vidas, elas estão alinhadas com o propósito para o qual nós fomos criados. E aí talvez você se pergunte, mas qual é o propósito da minha vida? Talvez você que esteja nos assistindo ainda esteja perguntando a essa altura do campeonato, qual o propósito da tua vida? Para que tu existe? Para que tu foi criado? Os nossos símbolos de fé vão dizer que o propósito do homem ter sido criado foi para glorificar a Deus e alegrar-se nele para todo sempre. A vida de Estevão foi norteada pela vida de Cristo. Nós temos sido, irmãos, imitadores do nosso Senhor. Até que ponto as pessoas olham para nós e enxergam algo diferente, algo que nos caracterize como filhos de Deus, como servos de Cristo, como novas criaturas. Até que ponto o mundo consegue enxergar isso em nós? O Senhor não instruiu os seus discípulos para terem seguidores, mas para serem imitadores. Nós não fomos chamados, irmãos, para ter uma relação gigantesca de seguidores, mas nós fomos chamados para sermos imitadores do nosso Senhor. Mesmo que isso nos tire alguns likes, mesmo que para isso muitos seguidores nos deixem, mesmo que para isso alguns inimigos se levantem. Mas eu não fui chamado, você não foi chamado, a igreja não foi chamada para agradar ao mundo, mas para propagar as verdades do Senhor, para imitar aquele que chamamos de Senhor. Os seguidores, eles vieram como consequência, como foram os de Estevão. A igreja crescia. Em Atos dos Apóstolos, a gente vê a igreja crescendo aos montes, aos milhares, às centenas, por causa do Evangelho. Que o Espírito Santo nos ajude, nos sustente e nos encoraje nessa caminhada. Outra coisa que nós aprendemos e nós percebemos nesses personagens foi a forma como lidaram com a morte. Existia certeza no pastor Timothy Keller, existia certeza em Estevão, existe certeza em muitos de nós, mas também existem incertezas em muitos de nós. Convicção no fim irremediável, que era a morte. E é inevitável que você tenha visto diversas frases sobre o pastor Tim Keller, e ainda estão circulando. E uma delas, abre aspas, ele vai dizer: é na morte que Deus diz: se eu não sou a sua segurança,
você não tem segurança nenhuma, pois só a única coisa que não lhe pode ser tirada. Eu acolherei você em meus braços eternos. Todos os outros braços te decepcionarão, mas eu jamais o abandonarei. Verdades de alguém que era convicto, verdades de alguém que tinha certeza. Somente alguém convicto em sua natureza, ou melhor, somente alguém convicto que a sua natureza corroída pelo pecado, mas restaurada pela graça divina. Somente alguém que um dia foi escravo do pecado, mas hoje serve ao Senhor dos Senhores. Somente alguém que vê na morte um lucro. Somente alguém que um dia andou errante por este mundo caído, mas hoje tem a palavra de Deus como bússola. Somente alguém que tem essas características pode ter essa convicção e essa segurança. Se você é alguém que esteve nessas situações, ou se você que está nos assistindo vive essa situação, anda errante, reconhece o seu pecado, reconhece a sua dependência, reconhece que o Espírito Santo agiu ou age na tua vida e você declara o Senhor como única saída para a sua existência. Nós podemos ter essa convicção de que se morrermos hoje, estaremos com o Senhor. De que se o Senhor nos chamar hoje, isso será lucro para aqueles que estão em Cristo. Somente esses podem ter essa convicção e essa segurança. E por fim, irmãos, esses influenciadores, eles partiram, mas eles não deixaram jargões, eles deixaram lições. Jargões, alguns tornam-se conhecidos, né? Jargões são frases que você ouve e você já atribui a determinada pessoa. Alguns usam alimentos, né, nos seus jargões, como queijo, né? Alguns usam atos carinhosos, né, como beijo, né? Outros usam sorte nos seus jargões. Mas enfim, independente do jargão que você usa, eles irão passar. Nossos jargões irão passar. Ou serão substituídos por outros. Mas lições, e principalmente as que são banhadas pela palavra e pelo testemunho, essas perdurarão por muito tempo. Ao partirmos daqui, irmãos, que mensagem deixaremos? A nossa ou a de Cristo? O que falará mais alto no nosso túmulo? Quem fomos ou a quem servimos? Hoje pela manhã, eu estive em um cemitério, participando do sepultamento de um colega de farda. Um momento duro. E o cemitério é um lugar para muitas lições. Em um dos cemitérios do nosso município, tem um túmulo que muito me chama a atenção. Eu já fui um dia ver quem era que estava ali sepultado. E eu já esqueci. Mas o que eu não esqueci é que naquele túmulo ali está sepultado restos mortais, na verdade, de um cristão. E nesse túmulo tem diversos versículos estampados. O camarada fez questão de colocar lá, talvez ele tenha deixado isso em vida. E se você tiver a oportunidade de um dia ir no cemitério, ele está do lado esquerdo, na parte mais alta. Tem lá alguns versículos, alguns em Eclesiastes, fala sobre a brevidade da vida, que fala sobre aquilo que os que morrem em Cristo esperam. Eu não sei quem era que estava lá, quem é que está lá, mas eu sei que era um cristão, eu sei que era alguém convicto. Talvez a sua foto seja o menos importante, mas mesmo depois de morto, ele fez questão de deixar explícito a palavra que talvez norteou a sua vida, e o Deus que provavelmente o recebeu em sua glória. Quando partirmos daqui, o que falará mais alto no nosso túmulo? Quem fomos ou a quem servimos? Eu finalizo, irmãos, com as palavras do apóstolo João, quando ele diz: convém que ele cresça
e que eu diminua. Estas foram as palavras de alguém importantíssimo na propagação do Evangelho, mas que para ele essa importância era irrelevante, porque ele queria que muito mais o seu Senhor crescesse, porque importava para ele muito mais o Deus a quem ele servia do que ele aparecer. Pastor Timothy, Estevão e tantos outros que mantiveram seu testemunho fiel diante do Senhor, continua a nos ensinar, a nos influenciar. O que temos influenciado nessa geração caída e perdida? Que conteúdo temos divulgado? Tenha ele a importância que tiver, não é maior do que a palavra e do que o Deus a quem nós servimos. Que a história de Estevão, alguém que marcou a sua época, alguém que foi influente, alguém que pagou um preço, alguém que defendeu aquilo que acreditava e o Deus a quem servia até o último momento. A história de alguém que nos fala nos dias de hoje, onde muitos abrem mão de verdades por tão pouco, onde muitos deixam de congregar, deixam a igreja, abandonam a noiva do Senhor por tão pouco, esquecem que a verdade, ela é suficiente para que tenhamos uma vida significativa, enquanto aqui nós estivermos. Que estejamos prontos a partir quando o Senhor nos chamar. E que quando estivermos, irmãos, diante de um de nós, dentro de um caixão, não venhamos nos desesperar, não venhamos nos apavorar, mas que a convicção de que alguém que está em Cristo parte e estará de uma forma incomparavelmente melhor do que aquele cidadão melhor sucedido nessa vida. Que Deus nos abençoe e que a história de Estevão possa ter nos ensinado, possa ter nos influenciado e que tenhamos coragem de copiar algumas de suas características, porque não será tão diferente das características de um servo fiel ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, ó Deus, porque a Tua palavra mais uma vez nos confronta, porque a Tua palavra, ó Deus, mais uma vez vai de encontro à nossa fragilidade, aos nossos medos, à nossa timidez, à nossa inconstância. Nós te louvamos porque a Tua palavra, ó Deus, ela registrou para que hoje, para que durante gerações, Teu povo fosse encorajado por exemplos de homens que não temeram a mão do homem, porque sabiam que a Tua estaria estendida, ó Deus, em seus favores. Que seja assim em nossas vidas, que possamos, ó Deus, ansiar estar contigo, que possamos, ó Pai, desejar, que possamos olhar para o alto, ó Deus, e contemplar as coisas celestiais, que talvez não tenhamos o privilégio que Estevão teve de ver os céus abertos, mas que tenhamos, ó Deus, como igreja do Senhor, o desejo de contemplar as coisas do alto e nos desapegarmos cada vez mais com as coisas da terra, com essas coisas, ó Deus, que nos corrompem, que nos distraem e que nos afastam cada vez mais do Senhor. Que exemplos de servos fiéis, embora pecadores, falem aos nossos corações. Que a Tua palavra, ó Deus, repleta de exemplos, repleta de ensinamentos, possa ser a bússola para o nosso coração perdido, possa ser a âncora para o nosso coração que flutua, ó Deus, que muitas vezes vagueia para distante do Senhor. Que essa palavra seja a âncora, onde possa nos firmar nos Teus caminhos,
Nos auxilia, ó Deus, na compreensão da Tua palavra. Nos ajuda, ó Deus, a pô-la em prática. Com corações gratos, nós Te louvamos, porque mais uma vez, graciosamente, o Senhor nos falou. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Deus, como forma de agradecimento por essa graça imerecida, que dia a dia temos o privilégio de ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus,